Geralmente, as igrejas são procuradas quando os fiéis buscam orientação e conselhos de um pastor, padre ou de qualquer outro líder religioso através da fé, e até mesmo por isso, o local geralmente é calmo e repleto de paz. No entanto, vale ressaltar que nem sempre as igrejas serão sinônimos de paz e tranquilidade. Existem muitos relatos e registros de situações que ocorreram dentro ou ao redor desses locais que ultrapassaram todos os limites já vistos. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver momentos que saíram do controle na igreja. Então já deixa no seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses momentos que saíram do controle em igrejas. Um pastor pregava a palavra em um culto quando algo bizarro e constrangedor acabou acontecendo. Quando ele falava com os fiéis, fazendo analogia a um aluguel, ele diz que o mesmo teria que ser pago mensalmente, mas que na verdade poderia ser pago de forma anal. É isso mesmo que você ouviu. Claro que ele acabou pronunciando de forma errada, e por isso saiu assim. O correto seria anual, mas vendo que ele havia falado de forma errada, que ainda tinha deixado a situação com um teor bem ali estranho, se é que você me entende, ele pediu desculpa aos fiéis e explicou que acabou pronunciando errado. Pra quem paga ou quem já pagou o aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. Anual, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu, amém? A pregação, que também estava sendo filmada, vazou na internet e claro que esse momento repercutiu. Afinal de contas, falar um tipo de coisa dessa constrangedora no meio de uma igreja, num lugar religioso, é meio estranho, né? Uma pastora estava conversando com seus fiéis quando simplesmente soltou uma frase bem inusitada em uma de suas falas. Na ocasião, ela falava da relação de uma esposa com seu marido, onde muitas acabavam sendo ingratas, já que o marido fazia de tudo e elas não correspondiam. No entanto, na hora de falar o que o marido fazia por elas, ela acabou falando algo de cunho sexual e logo depois corrigiu a fala. Mas claro que o momento acabou ficando marcado e repercutiu na internet. Você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. No momento de sua fala, ela até mesmo se engasga, gagueja e refaz a frase para corrigir. Apesar da gafe em um culto religioso, o que deixa tudo ainda pior é que ela continua como se nada tivesse acontecido. Mas é claro, o momento estava sendo gravado e acabou viralizando. A celebração de uma missa contou com a presença de visitantes ilustres na paróquia Santa Rita em Juiz de Fora. 2 vira-latas caramelo invadiram o altar, onde o padre Pierre rezava o 3º dia de quinzena de Santa Rita. A cena foi registrada durante a transmissão ao vivo da celebração, divulgada nas redes sociais do padre. Na ocasião, o sacerdote falava sobre o funcionamento da paróquia durante o carnaval e fazia um convite aos fiéis para a folia no local. No momento, a dupla chega e começa a brincar com o padre. Ele cumprimenta os animais e faz carinho em um deles. Logo depois, os cães giram em volta de Pierre, tentam puxar sua batina e descem os degraus do altar, mas voltam em seguida. Não satisfeitos, os vira-latas tentaram se relacionar na igreja, na frente de todo mundo. O cerco de Jericó aqui. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Jesus amado. Acabei de crer que não foi batizado. O padre obviamente ficou constrangido, mas tentou entrar na brincadeira dizendo que os cachorros não estavam batizados e por isso não poderiam fazer o ato, principalmente dentro da igreja de forma explícita. Depois de alguns instantes, eles se dispersam e vão embora. Uma pastora viralizou na internet depois de alguns conselhos e desabafos durante um culto. No vídeo podemos ver ela revoltada ao falar de algumas mulheres, digamos que sem noção, por conta da vestimenta nas celebrações. Segundo ela, não era necessário mostrar os seios para que pudesse chamar a atenção ou ganhar seguidores. Através da fé e da palavra, aquilo também seria possível. O jeito com que a pastora fala, ou melhor, grita, acaba sendo bem engraçado e isso se tornou muito famoso na internet. O pastor tá
as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? É possível ver alguns fiéis que estão um pouco mais atrás da pastora segurando para não rir. Um deles até mesmo tampa o rosto com a Bíblia para esconder a cara de risada com o momento. Um vídeo que vem dando o que falar ao circular nas redes sociais. Nele, uma pastora afirma que pode até ser traída, mas pelo menos ela tem um marido. Durante o culto, a pastora perdeu a cabeça e soltou o verbo dizendo que seu marido poderia até estar se relacionando com outras meninas, mas que ele continuava sendo o seu marido. Ela ainda complementa ironizando e perguntando aonde estavam as fofoqueiras que supostamente espalhavam a notícia pela cidade. Os fiéis ficaram impressionados com a fala da pastora e chegaram a dar risadas com as palavras que foram citadas dentro da igreja. Disseram, o pastor tá com as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. O momento também estava sendo gravado e acabou de alguma forma vazando na internet. Como já era de se esperar, viralizou por todos os cantos. Foi parar até mesmo em portais de fofoca e até mesmo em alguns telejornais. Cada um lida com seus medos como pode, mas para uma pequena jovem, nem mesmo toda a devoção e concentração em seu trabalho foi capaz de deixar passar despercebido uma visitante inusitada em uma igreja. Um vídeo que está circulando na internet mostra a moça cantando durante uma live religiosa, de olhos fechados e compenetrada em sua missão. Bastou um pequeno momento de atenção para perceber que uma barata percorria o chão do espaço sagrado. Desesperada, o cântico é forçadamente encerrado e abre espaço para uma correria. A moça some da tela de gravação e outros dois rapazes que acompanhavam o trabalho na igreja entram em cena para ajudá-la, neutralizando uma pobre e pequenina barata que provavelmente estava muito mais assustada do que todos ali. Embora não tenha dente para morder ou ferrão para ferrar, as baratas são insetos que causam medo e pânico por viverem em esgotos, serem sujas e o principal, que é o de poder voar desordenadamente, muitas vezes indo na direção das pessoas. Durante um culto em uma igreja na Angola, uma situação, digamos que um pouco diferente e estranha, acabou acontecendo e depois de compartilhada na internet ficou muito famosa, virando até mesmo um meme. Bom, no registro podemos ver um jovem que foi até o local e relatou ao pastor que queria inteligência. Afinal, ele teria reprovado 3 vezes na escola. Rapidamente, então, o pastor coloca a mão em sua cabeça e diz para que ele recebesse a inteligência. O jovem, então, cai aparentemente desmaiado e é acudido por auxiliares do pastor em uma cena bem bizarra. Inteligência, somei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. O pastor queria demonstrar que com sua fé e por representar a palavra de Deus na terra, poderia dar a inteligência com um simples toque no jovem. O fato acabou dividindo a internet, onde muitos acreditam fielmente no poder sobrenatural do pastor. Já outros dizem se tratar de encenação apenas para iludir e enganar as pessoas desiludidas e desesperadas. 2 assaltantes invadiram a igreja matriz de Itaperuçu, em Curitiba, no Paraná, e deixaram um prejuízo de aproximadamente R$10 mil. Os 2 homens reviraram o altar e os interiores da igreja, além de terem fugido com um aparelho de som. Apesar do crime, algo chamou a atenção dos investigadores que tiveram acesso às imagens de segurança da igreja. Um dos assaltantes fez o sinal da cruz ao deixar o local, ato obrigatório e comum dos católicos, mostrando assim que, apesar do roubo, ele não deixava de ser religioso. Uma contradição enorme, né? A polícia usou das imagens para conseguir identificar e localizar os criminosos. Muitos internautas disseram que provavelmente o ladrão estava com peso na consciência de ter feito aquilo e por isso fez o sinal da cruz antes de sair, como uma espécie de pedido de perdão a Cristo.
Durante a celebração de uma missa em uma paróquia do Ceará, o padre acabou entrando em uma discussão e mandando um homem calar a boca. Segundo informações, o homem que estaria embriagado chegou na igreja e começou a falar muito alto, incomodando e desrespeitando as pessoas que lá estavam, e por isso o padre tomou essa tal atitude. Agora eu vou pedir meu irmãozinho aí que fique quietinho. Quem vai estar agora no comando sou eu, viu? Nós não estamos no auditório de piadas, não. Se você não quer ficar na celebração, vai para sua casa. Mas se quer ficar aqui, tem que rezar. Cale sua boca. Cale sua boca. Você já abusou demais, viu? Se ninguém teve coragem de falar com você, eu tenho. Respeite-me, cale sua boca. Vá aperrar o pastor lá de diante, aqui não. Fique lá. Vá se entregar a Jesus lá. No registro feito da celebração, podemos ver o padre pedindo para que o homem ficasse quietinho e que, se não quisesse estar ali, ele poderia ir embora para sua casa. O homem, porém, persiste em fazer baderna e, irritado, o padre manda calar a boca por diversas vezes em um tom mais alto. Em uma pregação, um pastor acabou protagonizando uma fala bem estranha e que, claro, teve um super duplo sentido. Na fala, ele dizia sobre os fiéis gostarem de mamar e que na igreja tinha muito leite disponível. Em tom alto e gritando, então ele começa a repetir essa fala e, óbvio, causando enorme desconforto e constrangimento nos fiéis que lá estavam. Ele chega até mesmo a dizer para os fiéis que era para falar com a pessoa do lado que, se ela quisesse mamar, tinha leite disponível. Não demorou muito para que o momento viralizasse na internet e, óbvio, que as pessoas começaram a compartilhar em forma de meme. O problema não é a igreja não, que a igreja tem leite, o problema é você que não tá conseguindo mamar. Mas essa noite vai ter renovo. Tem mamar. Bate no ombro de alguém e diz assim: se quiser mamar, tem leite. O pastor estava querendo fazer uma analogia, se referindo a algumas situações que aconteciam dentro da igreja. Mas eu acho que as palavras e termos escolhidos não foram os melhores possíveis. Durante a celebração de um casamento na igreja evangélica, um pastor se confundiu com suas falas ao perguntar aos noivos se eles se aceitariam como marido e mulher. Ao dirigir a palavra para a noiva, o pastor pergunta se ela aceitaria o seu noivo como seu salvador, ao invés de perguntar se ela o aceitaria apenas como marido mesmo. Afinal, o salvador é Jesus Cristo, né? O pastor percebeu a confusão e arrumou a frase, que, claro, não passou despercebida. Você aceita o diabo olhando como seu único, suficiente Salvador. A noiva primeiramente fica sem entender nada, fazendo aquela cara de confusa, pensando, será que meu marido vai ter que ser o meu Jesus Cristo? Mas depois ela percebeu que o pastor havia errado as palavras e a celebração prosseguiu. Claro que ela e seu mais novo marido não deixam de rir da situação, que acabou soando engraçado. Um pastor acabou ficando marcado na internet depois de protagonizar uma cena hilária durante um culto. Nas imagens feitas por fiéis que acompanhavam a pregação, o pastor aparece no registro dançando e executando uma coreografia como se fosse o Michael Jackson. Para deixar tudo ainda mais engraçado, quando ele joga o pé para o alto na intenção de imitar um dos passos mais famosos do rei do pop, seu sapato sai do pé e literalmente sai voando em direção aos fiéis, que chegam a gritar de susto. E hoje é dia de alegria, tristeza aqui. A cena, claro, muito engraçada do pastor dançando e pulando em cima do altar enquanto cantava, viralizou na internet e acabou se tornando um meme. Alan Chaves, pastor conhecido na internet por seus vídeos em que aparece fazendo pregações evangélicas em locais públicos de grande movimento, foi expulso por judeus enquanto tentava pregar em frente ao Muro das Lamentações em Israel. Alan e seu filho Isaac Chaves estavam em viagem missionária para pregar nos Estados Unidos e em Israel. Enquanto defendia e aclamava o nome de Jesus com a Bíblia aberta, começou a ser repreendido por judeus que tradicionalmente fazem suas orações naquele local.
Em suas redes sociais, o Alan relatou o ocorrido, dizendo serem perseguidos por 3 judeus que ameaçaram até mesmo agredi-lo. O vídeo repercutiu negativamente nas redes. Muitos internautas criticaram o fato do pastor invadir espaços alheios, faltando com ética. Uma cena inusitada marcou a encenação da Paixão de Cristo na cidade de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, em 2018. Um homem que estava em meio ao público subiu no palco e agrediu com um capacete um ator que interpretava um soldado romano e na encenação torturava Jesus Cristo. Uma pequena confusão se iniciou. A polícia foi acionada, mas quando chegou no local as coisas já tinham se acalmado. Dessa vez os romanos acabaram se dando mal na mão de um cidadão revoltado. A peça chegou a parar por alguns momentos, mas como ninguém havia se machucado, eles resolveram continuar com a encenação. O ator que interpretava o romano levou um baita susto, mas ele ficou bem, e o agressor foi levado à delegacia. Aparentemente, ele achava que aquilo ali era realmente Jesus Cristo sendo agredido pelos romanos, então ele foi lá dar uma lição de moral nos romanos. Um filho acompanhava o pai na igreja quando resolveu trollar o Senhor no meio de todos que acompanhavam o culto. Nas imagens feitas pelo próprio filho, podemos ver o momento em que ele avisa o pai que havia mandado uma mensagem muito importante para ele no celular e que era para ele olhar. O pai, então curioso, abre o celular, entra na conversa e ao escutar a mensagem acaba passando uma baita vergonha. Afinal de contas, se tratava de um áudio conhecido como gemidão, onde uma mulher aparece gemendo daquele jeito que você já sabe, né? Indignado, o pai tenta fechar o áudio, mas não consegue. Sendo assim, ele é obrigado a se levantar e sair do local morrendo de vergonha. O filho grava toda a situação e podemos ver as caras e bocas do pai indignado com o que o filho havia feito. Provavelmente muitas pessoas devem ter acreditado que o senhor estava ali, né, assistindo coisas inapropriadas no celular e ainda mais dentro da igreja. Um homem entrou correndo em uma igreja de Tenerife, na Espanha, e assustou fiéis que se reuniam para a missa. Ele carregava um menino nos braços e, ao invadir o altar do templo cristão, ele escalou a estrutura que sustentava a imagem de Nossa Senhora do Carmo e colocou o menino sentado aos pés da imagem da santa. No vídeo da ocorrência é possível ver o homem que vestiu uma camisa branca, bermuda e chinelos, entrando de supetão na igreja. Em estado de completa euforia, ele corre pelo corredor central do templo, dribla os acólitos que conduziam a missa e quase derruba o altar para então colocar o que seria seu filho, sentado no altar para supostamente ser abençoado. O homem ainda tentou mais de uma vez fugir correndo da igreja, porém ele foi impedido pelos fiéis que testemunharam o caso. Não se tem muitas informações sobre a motivação do homem, mas boatos diziam que isso era uma promessa que ele estaria cumprindo, já que o garoto havia se curado de uma doença, mas lembrando que isso não é oficial. Durante uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Aparecida, no interior de São Paulo, acabou viralizando na internet. Isso porque o arcebispo Dom Orlando dedicou um momento da celebração pedindo aos pobres presentes no santuário que se levantassem. A transmissão foi ao ar pela TV Aparecida, no dia 19 de novembro de 2023, data na qual é celebrado o Dia Mundial dos Pobres, conforme instituiu o Papa Francisco para despertar a consciência solidária e, consequentemente, diminuir as desigualdades sociais. Apesar das boas intenções, o momento acabou ficando bem estranho e desconfortável. Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. A situação que se espalhou rapidamente acabou rendendo diversas piadas na internet, que acabaram falando que os pobres, além de pobres, ainda eram expostos e humilhados e aplaudidos durante uma cerimônia religiosa.
No último dia de 2019, o Papa Francisco cumprimentava fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, quando foi surpreendido por uma mulher que agarrou seu braço e o puxou. Irritado com a situação, o sumo pontífice da Igreja Católica tentou se afastar da barreira de proteção presente no local. Sem sucesso, ele deu um tapa na mão da religiosa. Ao sair do episódio com a feição empurrada, o vídeo do exato momento viralizou na internet, enquanto muitas pessoas criticaram a atitude do Papa. Outros afirmaram que a reação dele foi normal. Durante a primeira missa do ano de 2020, um dia depois do ocorrido, realizada na Basílica de São Pedro, a santidade afirmou que muitas vezes perdemos a paciência. E ele não era isento disso. Ele também pediu perdão pelo mau exemplo no dia anterior e aproveitou o momento para pedir a defesa da paz e refletiu sobre a violência contra as mulheres nos dias atuais. Durante a celebração de uma missa na Igreja Católica, o padre representa o sangue e o corpo de Cristo com vinho e também com a hóstia. No casamento, o mesmo é feito e tanto o noivo como noiva precisam ingerir. Mas ao direcioná-lo para a boca da noiva, a hóstia acabou escapando da mão do padre e acabou caindo dentro do decote da noiva. A cena, obviamente, é muito constrangedora e super desconfortável para a noiva, que tentou disfarçar a situação. Para piorar a situação, o padre ainda tenta colocar a mão no decote da noiva para tentar pegar a hóstia. E óbvio que a noiva fica muito desconfortável. Ela tira a mão do padre e ela mesmo pega a hóstia perdida ali no meio das coisas dela. Uma cena inusitada aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Fidelidade, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O 8º dia da campanha do Janeiro Profético teve como pregador o pastor Wellison Tocha, que passou por um momento complicado após entregar uma profecia para uma mulher. O religioso desceu do púlpito para profetizar para uma participante da banda de música da igreja. Enquanto o pastor profetizava, a fiel não demonstrou nenhuma reação e permaneceu com um semblante sério. O Wellison então decidiu dar um abraço nela, que se recusou e o repreendeu. O culto, que estava sendo transmitido ao vivo, teve o áudio interrompido quando a mulher repreendeu o profeta. Eu tô falando com a mulher que é sensível à voz de Deus, mas não é do jeito deles, gritando, pulando, não. Te abençoe, deixa eu te abençoar. Fale. E me candaste. Sim, que andar. Ela falou para o pregador que nem tudo o que se vê ou que se fala vem do altar de Deus, e acrescentou que a conta viria. No final da repreensão, o pastor concordou com a mulher e disse que Deus iria pesar o que ambos disseram. Uma pastora latina ganhou uma certa fama na internet depois de ser filmada durante um culto na igreja. No registro, podemos ver que se trata de uma mulher muito bonita e, consequentemente, chama muito a atenção. Por isso, muitas pessoas compartilharam, dizendo que com uma pastora dessa fica difícil prestar atenção no culto e manter a cabeça firme. Alguns ousaram dizer que a pastora era a pastora do diabo. Afinal, ao ir na igreja para se distanciar das coisas ruins, aparece a pastora ali, despertando uma tentação ou um pecado. Obviamente, para quem é casado, né, vai ficar olhando ali, desejando a mulher alheia. O padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Senhora Santana, em Boquim, no Sergipe, criticou a decoração de casamento feita na igreja durante uma celebração de matrimônio, que, segundo ele, foi feita por um casal pobre. O sacerdote, na maior cara de pau, reclamou da qualidade do tapete escolhido pelos noivos, dizendo que não iria dar a comunhão na parte central do altar, pois o tapete estava fazendo escorregar. Ele ainda continua e fala da qualidade
qualidade do tapete que seria bem ruim por conta da condição financeira dos noivos. Segundo ele, a decoração e a arrumação do casamento estavam bem simples e provavelmente seria um casal pobre. Não vou dar comunhão aqui na nave central porque este tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente, né? Fazer o que? A gente percebe que são bem simples, que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Após a repercussão negativa, José Raimundo pediu desculpas. O padre negou que tenha discriminado os noivos pela condição financeira deles, porque sua vida de sacerdote é acolher e defender os pobres. Bom, não foi bem isso o que ele transpareceu em suas falas, né? E mais uma vez, em um batismo que ocorreu durante um culto em uma igreja, podemos ver um momento em que o fiel, que estava sendo batizado, se desespera ao ficar submerso pela água. Nas imagens dá pra ver ele se debatendo e, como resultado disso, ele segura o pastor que estava bem ao seu lado, o puxa e quase afoga o pastor. Ao ver a cena, as pessoas que estavam presentes no culto se levantaram e foram ajudar o pastor, enquanto outras pessoas ajudavam um homem que ainda estava assustado. O pastor que foi puxado para baixo d'água, ele cai com roupa e tudo, ficando ali sem entender nada em uma cena que chega a ser engraçada. O que era para ser apenas o batizado do homem se tornou também o batizado do pastor. Uma mulher gritou com o padre durante uma missa dominical após ele discutir sobre intolerância e citar os nomes da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, que foram mortos no Amazonas em 2024. Parte da confusão foi gravada por fiéis que participavam da celebração. O caso aconteceu na Igreja Católica São João Batista, em Jacareí, São Paulo. A mulher interrompe a fala do padre para dizer que ele não poderia falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Além disso, ela ofende, pratica homofobia e faz acusações sérias contra Marielle, afirmando até mesmo que ela era envolvida com o tráfico de drogas. Falta de respeito com a igreja. O padre dando homilia, que vamos respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar. A missa teve que ser interrompida, mas a mulher continuou a gritar com o padre no corredor da igreja, enquanto as pessoas que estavam ao lado tentavam acalmá-la e contê-la. No vídeo que circula na internet, a fiel e vários outros que acompanhavam a missa desaprovam a atitude da mulher que atrapalhava a celebração e desrespeitava a igreja. Um pastor acabou submetendo uma enorme gafe ao anunciar a convidada que cantaria no palco da igreja. Ao chamar pelo nome da cantora, ele simplesmente anuncia o nome errado e, claro, deixa a convidada bem sem graça com a situação. Os fiéis também ficaram sem entender nada. O que acontece é que o pastor chama o nome de Bruna Carla, enquanto na verdade era para chamar o de Gabriela Rocha. Ele chama o nome, ela fica sem graça, não se segura e começa a rir. Com vocês, Bruna Carla! Sem conseguir se apresentar, os fiéis também começaram a rir, e só assim o pastor percebeu o erro bizonho que ele havia cometido naquele momento. Ô, Gabriela Rocha, gente fina de Jesus, você me perdoa? Quando volta ao palco, faz aquela cara de cão arrependido, tenta disfarçar todo o constrangimento e finalmente chama o nome da cantora de forma certa, a abraçando e pedindo desculpas. No caso, Bruna Carla é uma outra cantora gospel e ele acabou confundindo. Uma pastora acabou sendo filmada aparentemente depois de um culto, no momento em que dançava uma música, mais especificadamente um funk, na qual muitos evangélicos têm um certo preconceito. O momento poderia ser considerado comum ou normal, mas isso se não estivéssemos falando de uma pastora. Afinal, o gênero de música em questão é completamente abominado e questionado pela religião, onde é possível encontrar vários fiéis e pastores falando de forma negativa dessas músicas, na qual a pastora
pastora se acabava de dançar nas gravações. Gente, a pastora agora não é mais da igreja. Olha isso! Sangue de Jesus tem poder. O momento em que com certeza a pastora não imaginava que estava sendo filmada, acabou não só sendo gravado, mas também vazado na internet, onde ela foi bem exposta e questionada. Muitos fiéis a reconheceram e se mostraram decepcionados com a situação, já que ela pregava algo que supostamente ela não cumpria. Na minha opinião, acho que ela tá livre pra curtir o que quiser e ter a fé ainda assim. E mais uma vez, durante a entrega da hóstia na celebração da missa, um padre protagonizou uma cena curiosa que acabou espalhando pela internet. A fila estava formada e os fiéis recebiam a apresentação do corpo e sangue de Cristo, atacando no vácuo. A cena chega a ser engraçada, principalmente pela cara do garoto que fica sem entender nada e retorna para o seu assento. Provavelmente, como se tratava de um garoto mais jovem e de baixa estatura bem atrás de um adulto, o padre possa não ter visto e reparado a presença do garoto ali. Uma cena protagonizada por um coroinha dentro de uma igreja mostra o momento em que ele acaba deixando seu cabelo pegar fogo. O fato aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, onde na celebração do Natal, no momento da leitura do Evangelho, o coroinha despercebido encostou a vela, acesa, no seu próprio cabelo. Para sorte dele, o padre rapidamente percebeu e apagou o fogo com a mão, onde poucos perceberam e nem sequer a leitura do Evangelho foi interrompida, pela rapidez do padre que começou a ser chamado de Padre Bombeiro. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Um outro coroinha que estava ao lado também percebe, mas rapidamente o fogo é apagado. Com certeza, o jovem ali perdeu alguns cabelos pelo fogo, mas o importante é que nada de grave aconteceu e o fogo não se alastrou. Uma mulher foi vítima de um furto enquanto rezava em uma igreja de Mirandópolis, cidade do interior do estado de São Paulo. Ela estava na igreja matriz São João Batista e não percebeu quando o crime aconteceu. A ação foi flagrada por câmeras de segurança no local. O homem entrou na igreja e percebeu que a vítima estava com os olhos fechados. Aproveitando o momento de distração por conta da oração, o bandido pegou a bolsa e saiu. A vítima foi até a secretaria da paróquia e acionou a polícia militar depois de chegar ao trabalho. Os policiais compareceram à igreja e verificaram as imagens da câmera de segurança. Posteriormente, em um patrulhamento na região, o suspeito foi encontrado. O jovem de 19 anos foi encontrado com a bolsa da vítima e preso em flagrante pelos policiais. Ele foi levado para a cadeia de Pereira Barreto após não pagar a fiança. Um vídeo feito dentro de uma igreja por um fiel mostrou o momento em que uma mulher trans entrou na igreja e começou a indagar o pastor que pregava naquele momento. Segundo a trans, o pastor teria contratado os seus serviços, se é que você me entende, né? Mas ele não pagou. Depois de cobrá-lo por mais de uma vez, ela resolveu ir até a igreja na qual ele pregava para expor a situação na frente de todos, deixando ele completamente constrangido e sem saber o que dizer. Afinal, ele era casado e sua esposa também estava na igreja. Vendo que a situação estava ficando feia pro seu lado, ele se faz de desentendido, como se aquilo tudo fosse mentira. Se não me pague ainda, me bate, entendeu? Pode mandar ele me pagar, esse caralho. Vai lá dar puxo pra e não quer pagar, que história é essa? No vídeo podemos ver a trans falando tudo o que o pastor fazia nos encontros íntimos, e que além de tudo, ele ainda a agredia, mas se recusava a pagar pelo programa. Somente por isso, ela foi até a igreja para cobrar a situação e ridicularizar o pastor, que se passava por um homem exemplar diante de seus fiéis. Um homem usando um capacete tentou assaltar uma igreja em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. Ao perceber que ele estava desarmado, contudo, os fiéis o encurralaram em um canto da igreja durante a missa e simplesmente partiram para cima dele, jogando até mesmo cadeiras. Nas imagens filmadas, podemos ver os fiéis indo para cima do ladrão com tudo e o encurralando. Ele até tenta se esquivar, fugir, mas já era tarde demais. Após toda a confusão, o assaltante foi levado à delegacia
delegacia local e a ocorrência foi registrada. Segundo informações, ele tentou simular que portava uma arma de fogo na intenção de intimidar os fiéis, mas rapidamente foi percebido que ele mentia e não estava com nada. Como estavam em maior número, todos partiram para cima do bandido a fim de lhe dar uma boa lição. Deus. A Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte acaba de ter seu nome envolvido em um grande escândalo. Durante uma sessão solene na Câmara de Vereadores no município de João Câmara, que celebrava os 100 anos da Assembleia de Deus no estado, um homem entrou aos gritos no recinto, fazendo duras acusações contra o pastor Flávio Epifânio da Assembleia de Deus daquele município. As acusações foram de que o pastor Flávio teria destruído a família do rapaz. Flávio Epifânio teria mantido relações com a esposa do denunciante. Ele teria descoberto tudo depois de ler as conversas que o pastor mantinha com sua esposa via WhatsApp. Redes sociais todas vão saber dessa sua conversa imunda que você teve com a minha esposa, seu imbecil. Viu? O momento que, teoricamente, deveria ser de comemoração e paz, acabou se tornando tenso e com muita confusão, já que o marido queria partir pra cima do pastor e teve que ser contido por pessoas que estavam no local. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijo, falou e tchau.